Meu nome é Jefferson. Moro em uma roça bem simples e eu amo histórias de terror. Meu avô sempre me contava uma história dele para mim. Sempre a mesma. E hoje irei compartilhar a história. E falarei em primeira pessoa, como se fosse o meu avô. Olá, me chamo Sebastião. Porém, todos me chamam de Tião. Eu morava em uma roça, perto de uma funerária, e eu era amigo de um dos funcionários de lá. E ele sempre me contava coisas estranhas que aconteciam por ali. Em uma certa vez, ele me contou que mal dormiu em uma certa noite, por causa de um corpo que ele havia visto. Eu perguntei o que havia de mais naquele tal corpo. E ele disse que aquilo era um corpo, porém, só restava uma parte dele. Eu perguntei como assim, e ele disse que o corpo estava estraçalhado e com sangue seco à mostra. Ele me contou que o boato que estava correndo é que aquele corpo era de um pai que salvou seu filho de uma criatura. Eu procurei saber mais desse boato que estava correndo e consegui descobrir a história inteira. Ao que consta, o rapaz estava em casa na sala e o pai dele limpando a sua espingarda. O rapaz disse que escutou um barulho extremamente assustador. Era tipo um uivo. Porém, um uivo muito aterrorizante. O uivo se aproximava aos poucos, até que eles começaram a escutar um rosnado. E o pai dele, na hora, recarregou a espingarda. De repente, começaram a escutar uns barulhos na porta. Alguma coisa estava pretendendo entrar. Segundo consta, o filho escutou o pai gritar uma coisa que o surpreendeu. E o pai começou a falar: "Venha, sua fera maldita! Minha esposa morreu por sua causa, e você morrerá agora." O pai deu um tiro contra a porta, e as batidas pararam do nada. A criatura se jogou na janela, conseguindo entrar na casa na hora. O pai, com a espingarda na mão, deu mais um tiro. Porém, o tiro não fez muita coisa. Naquele momento, os dois correram para o quarto e o pai dele disse: "Filho, eu não irei sair daqui com vida, mas você vai." E deu um revólver para ele e falou em uma breve explicação de como usar e recarregar a arma. Naquele momento, a criatura bateu fortemente contra a porta do quarto, a derrubando. O pai pegou um álcool que deixava no armário e um isqueiro, que ele sempre usava para fumar. Jogou nele mesmo e disse: "Fuja, filho." O filho correu pela janela. Enquanto isso, o pai se jogou contra a criatura e tacou fogo nos dois juntos. A casa inteira foi incendiada e o filho no meio do mato, vendo a casa se acabando às chamas. E ninguém saía dali, nem o pai e nem a criatura. O filho começou a chorar
lamentando a provável morte de seu pai. E de repente, a criatura sai de dentro da casa pegando fogo. Aquela coisa correu para o meio do mato, ainda em chamas. No dia seguinte, acolhido pelos vizinhos, o filho prometeu que iria vingar a morte de seu pai. E pelo estado em que encontraram o corpo, a criatura comeu boa parte, mesmo estando os dois pegando fogo dentro de uma casa. Após todo esse acontecimento, todos da região ficamos sabendo que o filho daquele homem preparou um plano na tentativa de capturar aquela criatura. Ele pegou o caminhão de seu pai, encheu a carreta de carne crua e ficava noites e noites esperando que aquela coisa aparecesse e entrasse dentro da carreta para comer a carne. Seu plano era trancar a criatura lá dentro e tacar fogo no caminhão. Ele fez isso durante noites e noites, mas aquela coisa não apareceu. Meu avô conta que o rapaz, hoje já um homem feito com mais de 40 anos, vive sozinho em seu sítio, ainda até nos dias de hoje, esperando aquela coisa aparecer, para que possa vingar a morte de seu pai e de sua mãe. Porém, em nenhum momento foi esclarecido o porquê e como a mãe daquele rapaz morreu nas mãos do lobisomem. Seja por qual motivo for, a única coisa que eu torço é que esse homem consiga vingar a morte de seus pais e dar um fim nessa coisa de uma vez por todas. Boa noite.